Efésios capítulo 4. A palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Meus irmãos, esse texto, que eu acredito que vocês estão já bem familiarizados, tem sido o texto das últimas semanas aqui em nossa igreja, com exceção do último dia do Senhor pela noite, no culto vespertino, onde eu preguei sobre os objetivos da ceia do Senhor. Com exceção desse texto, desse dia, dessa noite, nós temos trabalhado aqui em Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 16. Aqueles que não ouviram ainda, eu peço que escutem os sermões já pregados nessa perícope. Na verdade, a exposição que aconteceu até o momento foi do versículo 7 ao versículo 10. E nós paramos no versículo 11, onde agora pela manhã, com a graça de Deus, será exposto. Entre o versículo 10 e o versículo 11, parando aqui, eu fiz uma digressão. Alguns sermões, não lembro agora quantos, 3 ou foram 4, pregados relacionados ao entendimento bíblico sobre a revelação, ao conceito bíblico de revelação. E por que eu fiz isso? Porque para nós entendermos a natureza dos dons aqui mencionados, especialmente os 3 primeiros, precisamos primeiramente entender o que a Bíblia fala acerca de revelação, uma vez que esses dons aqui, mencionados pelo apóstolo Paulo, estão conectados a essa ideia, estão ligados a isso, a ideia de dons revelacionais. Por isso a necessidade de entender esse conceito. Lembrando que eu não fui exaustivo, a intenção aqui não era aprofundar isso a tal ponto de nós exaurirmos o máximo possível a questão, não era esse o ponto. Por quê? Porque eu estou pregando em Efésios. Se eu pregar uma série de sermões baseado apenas nesse tema, nós iremos passar muito tempo para voltarmos à carta aos Efésios. E esse não é o propósito. É apenas uma digressão, uma breve interrupção ali no pensamento, no fluxo do pensamento, para que os irmãos possam ter uma compreensão geral do assunto e assim avançarmos nesses dons aqui mencionados. E é o que será feito agora. Lembrando que a proposição principal dessa perícope é a que você já ouviu por ocasião da exposição do versículo 7 ao versículo 10. Sim, que Cristo, em sua ascensão vitoriosa, distribuiu uma variedade de dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos seus santos. Vou repetir. Cristo, em sua ascensão vitoriosa, distribuiu uma variedade de dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos seus santos. Nessa manhã, nós veremos o versículo 11 somente, que apresenta para nós exatamente alguns desses dons que o próprio Cristo distribuiu à sua igreja. Do versículo 12 ao versículo 16, que irei expor em outra oportunidade, essa segunda parte, do 12 ao 16, mostra para nós o propósito desses dons. Qual foi o propósito? Veremos isso quando chegarmos ao 12 ao 16. No 11, somente os dons mencionados. Quais são esses dons aqui destacados pelo apóstolo Paulo? Então, coloque isso na sua mente, grave isso. Versículo 11, os dons que ele distribuiu. Do 12 ao 16, o propósito para o qual esses dons foram distribuídos, foram entregues, concedidos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe primeiramente o versículo 11 aqui, na verdade, a sua estrutura. Eu quero que você perceba aí talvez não fique tão claro para você aqui,
mas a ideia no original é exatamente destacar a diferença entre esses dons. Veja, existe algo em comum entre esses dons também. E logo de cara, eu creio que você percebe isso em observar que são dons ligados à palavra de Deus. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, são dons relacionados à palavra do Senhor. Então, há sim aqui semelhanças nesses dons que são destacados. Mas, intencionalmente, o apóstolo Paulo, quando usa aqui essa expressão, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ele visa destacar, sim, que Cristo, ele soberanamente distribuiu dons aqui diferentes. É uma variedade de dons. Ainda que estejam correlacionados, ainda que tenham aqui semelhanças, mas há uma característica de variedade. Por quê? Porque o nosso Deus, ele atua dessa maneira, ele age assim. Observe, por exemplo, na criação. Deus, quando criou todas as coisas, ele criou coisas que são distintas, variadas, que são belas, que têm características peculiares, individuais, mostrando assim a sua riqueza, a riqueza da sua sabedoria. E não é diferente com relação à sua igreja, ao seu povo. Ele também demonstra a sua sabedoria, a riqueza da sua glória, através aqui também da distribuição variada de dons diferentes. Uma outra característica que se observe aqui também, é que essa sequência de dons aqui mencionada pelo apóstolo Paulo, ela é parecida com aquele lista lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Paulo ali declara que Deus designou na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, então operadores de milagres, depois operadores de cura, ajudadores, administradores e vários tipos de línguas. Aqui em Efésios, Paulo ele apresenta a mesma sequência. Só que veja, excetuando aqui os dons mencionados de evangelistas e pastores, que não são mencionados lá em 1 Coríntios. Meus irmãos, é necessário frisar também que as listas de dons que o apóstolo Paulo nos apresenta, tanto aqui em Efésios capítulo 4, em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12 também, elas variam. E, portanto, há sobreposições e omissões em cada lista. De tal forma que podemos sim asseverar que essas listas não visam ser exaustivas. Além disso, observe como é que ele começa o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. É importante você observar a tradução aqui usada. E ele mesmo. Por quê? Porque o pronome pessoal no grego, utilizado aqui pelo apóstolo Paulo, ou seja, ele, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que é destacado aqui nos versículos anteriores, aquele que ascendeu aos céus, é um pronome pessoal que está numa posição aqui, numa finalidade, num propósito, ser enfático. Por isso o tradutor coloca dessa maneira. E ele mesmo, o próprio Cristo, foi ele e não outro, foi o Senhor da glória, foi esse que eu acabei de destacar para vocês, que desceu aqui à terra, que encarnou, que voltou aos céus, foi ele mesmo, Cristo, quem concedeu esses dons à igreja. E isso é importantíssimo que você entenda. Importantíssimo, porque se os dons que aqui são mencionados, e não apenas estes, todos os outros, foram concedidos pelo próprio cabeça da igreja, foi pelo Cristo ressurreto e assunto aos céus, por meio do Santo Espírito, se foi ele, se foi Deus quem fez isso, as implicações relacionadas a isso são inúmeras. Inúmeras. Eu voltarei a isso até o final do sermão. Por ora, guarde isso na sua cabeça. Foi Cristo, o próprio Cristo quem concedeu dons à sua igreja. E o primeiro mencionado qual é? É o dom de apóstolos. Meus irmãos, o apóstolo, como eu já destaquei aqui outrora, ele era um delegado oficial do Senhor Jesus Cristo, comissionado para as tarefas específicas de proclamar a palavra de Deus com autoridade, em forma tanto oral quanto escrita.
além de estabelecer e também edificar igrejas. Essa é uma síntese do que era o ofício apostólico, esse dom também dado à igreja do Senhor. Mas eu quero destacar outras características. Na verdade, como é que você poderia, essa seria a pergunta, identificar um verdadeiro apóstolo? Como é que você enxerga isso? Como é que você pode ter certeza que um homem ali era chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo? E há algumas características que são peculiares a este dom aqui, a este ofício mencionado pelo apóstolo Paulo. O primeiro, quero que você abra em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, observe que os apóstolos, eles tinham que ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Veja isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 21 e 22. Acerca da escolha de Matias para substituir Judas. 21 e 22, assim, Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Da sua ressurreição. Que andaram com Cristo, que testemunharam o ministério de Cristo, a sua morte e especialmente também a sua ressurreição. Agora vá lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, porque você pode se perguntar, mas e o apóstolo Paulo, que foi chamado depois? Veja, ele mesmo explica isso. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Na verdade, o texto é especialmente do 5 aqui até ao 8, mas eu vou pegar a guisa de contexto a partir do versículo 1. 1 Coríntios 15, do 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que todos aqueles que viram o Senhor ressurreto eram apóstolos, não é isso. Mas essa característica peculiar ao apostolado, ele também possuía. Ele foi chamado pelo Senhor já ressurreto. E é exatamente a próxima característica que destacamos aqui acerca de como você identifica um verdadeiro apóstolo. Ter sido chamado diretamente pelo próprio Cristo e comissionado por ele. Veja isso primeiramente em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 12. Lucas 6, do 6 ao 12. Do 12 ao 16. Lucas 6, do 12 ao 16. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou estes homens para serem seus apóstolos. Agora vá para Atos 9. Atos 9. Na verdade, seria o capítulo inteiro, mas por conta do tempo, eu vou ler apenas os versículos 15 e 16. Atos 9, versículos 15 e 16. Lembre-se aqui, é o texto que narra a conversão do apóstolo Paulo, mas também, nesse mesmo texto, se narra aqui o seu comissionamento como apóstolo de Cristo. Atos 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, acerca de Paulo falando isso, no caso ainda chamado de Saulo aqui, para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Lembre-se que esse texto mostra que o Senhor Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, ressurreto. Ele é testemunha da sua ressurreição e ele também foi chamado pelo próprio Cristo para ser seu apóstolo. Testemunho da ressurreição, chamado pelo próprio Cristo. Em terceiro lugar, os apóstolos, meus irmãos, eles tinham dons especiais. Sinais, prodígios e maravilhas eram realizados por meio dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, veja isso. Atos 5, versículo de número 12. Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. Atos ainda, capítulo 8, veja isso. Atos 8, versículo 14 até o 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja, os apóstolos tinham esse ministério singular. Além disso, vá lá para 2 aos Coríntios agora, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Veja o quanto esse texto é claro. 2 aos Coríntios 12, 12. Em relacionar o ofício apostólico aos sinais. 2 aos Coríntios 12, 12. Diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Lembre-se qual é o contexto maior, mais amplo da segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. E ele está argumentando aqui em favor do fato de que ele é um apóstolo verdadeiro, chamado por Cristo. E uma prova que ele apresenta são os sinais, os prodígios e as maravilhas que ele operou. Em outras palavras, vocês querem saber se eu sou um apóstolo? Vocês querem realmente confirmar isso? Olhem para os sinais. Eles confirmam o meu chamado. Eles confirmam que Deus me deu esse dom. O próprio Cristo me chamou. Em quarto lugar, meus irmãos, e aqui vocês têm ouvido eu falar sobre isso já várias vezes em Efésios capítulo 4 e mesmo antes, capítulo 2, capítulo 3. O ministério apostólico, ele foi especial por ser exclusivo ali para a igreja da nova aliança, ou melhor, para servir como fundação para a igreja na nova aliança. Volte para Atos mais uma vez, Atos 2, 42, um texto bastante conhecido, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja a expressão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Isso é aqui mencionado por Lucas, dessa maneira tão específica e tão especial também. Por quê? Ora, somente os apóstolos poderiam assim ser chamados, ou melhor dizendo, receber esse tipo de ligação com a doutrina. Eles receberam diretamente de Cristo. E assim, podemos asseverar que aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos estão perseverando na própria doutrina de Cristo. Perceba a singularidade disso? Como de fato era um ofício, um dom aqui diferenciado. De tal forma que um ministro do Evangelho e um crente de forma geral só será fiel a Deus, de fato, se perseverar não na sua doutrina, mas na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos. Aquilo que eles receberam, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, foi entregue à igreja. E Efésios 2, 20 ao 22, que você já ouviu várias vezes. Eu espero que entre no seu coração de uma vez por todas. Efésios 2, 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, todos os outros crentes são aqui na Nova Aliança relacionados, não são destacados como a fundação da igreja, como essa fundação aqui, esse fundamento, mas estão postos sobre este fundamento. Nós somos as pedras vivas. Nós estamos sendo erguidos e colocados nessa fundação. Então, essa é uma posição singular. É uma posição diferenciada. Não tem como equiparar o que os apóstolos fizeram, o ofício que eles receberam, o dom que receberam, com o que todo o resto recebeu depois. Percebe? Em último lugar, tem conexão diretamente com esse quarto ponto. A função apostólica nunca foi transmitida a outros. Nunca. Depois do apóstolo Paulo. Nunca. O último apóstolo chamado pelo próprio Cristo. Veja que quando os apóstolos eles estavam pregando a palavra e assim plantando igrejas em outras regiões, eles não promoviam eleições de apóstolos. Quando foi que a eleição para um apóstolo ela aconteceu, por assim dizer? Em Atos capítulo 1, que nós já vimos, para substituir Judas. Pela direção do Espírito Santo de Deus. E seguindo, é claro, todas as diretrizes, as características que um apóstolo deveria ter. Depois Paulo é chamado. E ainda que alguns irmãos tentem assim pensar, não, mas não tinha somente esses, contando com Judas, 12, 13 com Matias, 14 com Paulo, eu ainda acredito que mais um ou outro poderia ser apóstolo. Mas o ponto é que depois do apóstolo Paulo, nós não vemos ninguém mais sendo chamado para ser um apóstolo. E mais do que isso, os próprios apóstolos não promoveram eleições de apóstolos em outras igrejas. Isso não aconteceu. E você acha que isso é por acaso? Que não tem uma razão para isso não acontecer? Na verdade, tem uma razão para isso não ter acontecido, e isso é evidenciado pelo que eles fizeram também. Veja, Atos 14, 23. Qual foi a atitude dos apóstolos quando plantavam uma igreja? Qual era a atitude deles? Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de anciãos, de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. As eleições eram de presbíteros. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o ofício apostólico, não somente esse, e essa é a minha argumentação nessa manhã aqui, ele era singular. Ele tinha uma característica fundacional. Ele iria expirar. E o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus apóstolos para que eles promovessem eleições de presbíteros, porque este ofício continuaria por toda a era da igreja, na Nova Aliança. Por isso, a eleição de presbíteros. Só um passant aqui. Não de diáconos para governar a igreja, mas de presbíteros. E aí por que eu estou frisando isso? Porque tem muitas igrejas aí, não somente batistas, mas outras também, onde o conselho da igreja é formado por diáconos. Eleição de presbíteros. Diaconia é um ofício dado por Cristo também, não é o nosso ponto aqui, mas de forma bem breve, mas com a sua função específica, para cuidar dos pobres e necessitados da igreja. Importantíssima. Importantíssima na igreja de Cristo. Mas cada um no seu lugar, colocado pelo próprio Cristo. Presbíteros foram eleitos. Percebe? Apóstolos, ele mesmo deu alguns apóstolos para a sua igreja. Em segundo lugar, ele também deu outros para profetas. Meus irmãos, o profeta, o dom profético aqui, que é listado também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ele era alguém capacitado pelo próprio Espírito Santo, com o dom de profecia e com a finalidade de edificar, de consolar e de encorajar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja isso, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, versículo 3.
1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e também consolando a igreja. Além disso, o profeta, ele entendia e ele comunicava os mistérios e as revelações de Deus à sua igreja. Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, veja aí o versículo 30 e 31. Se porém vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Recebiam os mistérios, as revelações e passavam assim a igreja com entendimento, com clareza. O dom profético, como você já ouviu aqui várias vezes, ele poderia incluir predição, o elemento preditivo. Não necessariamente, mas poderia estar presente também. Vá lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 14 ao 18. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, será dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é isso? O apóstolo Paulo está respondendo aqui a questionamentos que foram feitos a ele pela igreja tessalônica, acerca dos últimos dias, acerca aqui da volta, do retorno do Senhor Jesus Cristo, e ele mostra para nós de forma muito clara que ele recebeu revelação do Senhor, inclusive elemento aqui preditivo, contendo aqui na sua explanação. Então sim, a predição poderia estar presente também numa profecia. Esse é um exemplo, tem outros também. Os irmãos viram aqui a citação que eu fiz de Ágabo, por exemplo, profeta lá de Atos, no capítulo 11, capítulo 21, que profetizou também. Então, o profeta poderia sim, na sua profecia ali proferida, ter elemento preditivo. Mas uma outra característica importante do profeta, e aí muitos se perdem acerca disso também em nossos dias, é que ele não era alguém dominado por uma espécie de impulso descontrolado, de êxtase. Você já ouviu isso? Especialmente em contextos pentecostais, as pessoas dizem isso. Eu fui tomado de uma tal maneira que eu fiquei sem controle, sem nenhum tipo de consciência, como se Deus fizesse isso com o indivíduo. Mas veja, 1 Coríntios capítulo 14 mostra exatamente o contrário. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós que o profeta tinha autocontrole quando recebia a revelação, de tal forma que eles são exortados pelo apóstolo Paulo a procederem de forma ordenada na igreja, com decência e com ordem. Então não era alguém tomado por êxtase e fazendo, não é isso. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Eu já ouvi e vi isso muitas vezes. Eu fui tomado pelo Espírito do Senhor, e eu comecei a dar cambalhotas, eu comecei a pular, eu comecei a profetizar, eu comecei a falar várias coisas, mas quando na verdade aquilo não passou apenas de carnalidade. Porque onde o Espírito do Senhor está, há decência e ordem, há autocontrole, há entendimento. Os irmãos, diante de um cânon ainda incompleto, os profetas receberam revelação exatamente para completar o que era necessário, para que cada pessoa pudesse ser apresentada perfeita perante Deus, que é essa ideia lá em Efésios capítulo 4. Esse era o propósito, já adiantando um pouco disso nessa manhã. O cânon ainda incompleto, e os profetas atuando também nesse sentido, completando a revelação ainda que faltava. Aqui, lembre-se, é um profeta, mencionado em Efésios 4:11, esses profetas, alguns profetas, não são os profetas do Antigo Testamento. Já expliquei isso, espero que esteja bem claro para os irmãos, mas eu vou relembrá-los. Por que não é uma menção aos profetas do Antigo Testamento? Por quê? Vá lá para Efésios 2. Só veja aí o texto que eu já citei agora há pouco. Efésios 2:20. A ordem é apóstolos e profetas. Aí no capítulo 3, veja isso novamente. Versículo 5.
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Falando do mistério de Cristo, ele fala no tempo presente, Paulo dizendo, agora, que referência é essa? É aos seus santos apóstolos e profetas de agora, nesse tempo. Então, Paulo vem dizendo apóstolos e profetas nessa ordem, apóstolos primeiramente, depois profetas. Chega no capítulo 4, como entenderemos diferente? Agora aqui é uma menção profetas do Antigo Testamento. Não, não é. O fluxo natural aqui, de forma bem clara, é esse. Paulo está fazendo uma referência aos mesmos profetas do Novo Testamento. Cristo concedeu, e aí esse é o contexto, veja, na sua ascensão, a ascensão, ela ocorre já no contexto de nova aliança. Então veja, ele concede dons na nova aliança à sua igreja. E inclui o dom de profeta. Profetas, nesse contexto da nova aliança. Se por um lado não é uma referência aos profetas da antiga aliança, por outro lado, também quero que você guarde isso, não esqueça, isso foi tão explicado aqui. Os profetas da nova aliança não diferiam dos profetas da antiga aliança quanto ao seu conteúdo revelacional. Não há diferença substancial entre as duas coisas. Não há. Não há. Isso foi explanado de várias formas aqui, mostrando para os irmãos de forma muito clara que os profetas da nova aliança também receberam conteúdo revelacional. Entenda, revelacional não necessariamente preditivo, sempre que eles falavam, mas o que eles recebiam, conteúdo, a substância era revelacional, palavra inspirada do Senhor Deus. Assim como os profetas da antiga aliança, eles poderiam dizer, assim diz o Senhor. Sim, o profeta do Novo Testamento ele corresponde ao profeta do Antigo Testamento, tanto no que diz respeito à revelação, quanto à sua autoridade. O profeta da nova aliança não era menos autoritativo a sua profecia do que o profeta da antiga aliança. Veja, meus irmãos, no versículo aqui em análise, versículo 11, o profeta ele está alistado aqui entre as pessoas que têm dons de fundamentação e preparam os santos para o ministério e edificam a igreja, a semelhança dos apóstolos. Colocado aqui no segundo lugar, mas logo após os apóstolos, em conexão com o apostolado, nesse sentido fundacional. De muitas maneiras, o profeta e o apóstolo eles tinham funções semelhantes, pois ambos estavam envolvidos em revelação. Tinham funções sobrepostas, de modo bem parecido com muitos ministérios de hoje, mas as ênfases deles eram diferentes. A ênfase do apóstolo recaía mais no comissionamento divino para a tarefa específica de proclamar com autoridade a mensagem em forma oral e escrita, de estabelecer também as igrejas e edificá-las. Ao passo que para o profeta, a ênfase era a comunicação da revelação divina. Mas os dois estavam ligados quanto ao fato de serem dons revelacionais e fundacionais. E vem um terceiro dom. Outros para evangelistas. O terceiro dom listado pelo apóstolo Paulo é o dom de evangelista. E veja as duas outras incorrências dessa palavra aqui na própria palavra de Deus. Olha lá para Atos capítulo 21, versículo 8. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que eram de 7, ficamos com ele. E agora 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4. Versículo de número 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, além daqui dessa menção que o apóstolo Paulo faz em Efésios 4:11, aparece em Atos 21 e também em 2 Timóteo 4:5. Filipe, ele é descrito lá em Atos capítulo 8 ainda, a partir do versículo 26 ao 40, como exercendo aqui
essa sua função, esse seu dom aqui de evangelista. Ele levou a mensagem para a região entre Jerusalém e Gaza, onde ele se encontrou com aquele famoso texto que mostra o seu encontro com o eunuco, o etíope. E ali explicou a mensagem de Cristo, mostrando Cristo ali em Isaías para aquele homem. Quando o eunuco creu, em seguida ele foi ali depois batizado, e depois disso Filipe continuou pregando a mensagem em vários lugares, como diz o texto, de Azoto até Cesareia. Evangelista. Eu fico pensando, mas, pastor, você mostrou aí que apóstolos e profetas eram fundacionais, dons revelacionais, e o evangelista, como é que se enquadra nisso daí? Bem, os evangelistas, eles eram, por assim dizer, auxiliares dos apóstolos. Você vai observar também os evangelistas com algumas características semelhantes aos apóstolos, como, por exemplo, essa de proclamação do evangelho em outros lugares, anunciando assim, comissionados por Deus para anunciar a sua palavra. Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte, acerca do ofício de evangelista, ele diz: um ofício idêntico, porém, de uma categoria inferior aos apóstolos. Nessa classe, incluíam-se Timóteo e aqueles como ele. Pois enquanto Paulo o associa consigo em suas saudações, ele não o inclui no rol dos companheiros do apostolado, senão que reivindica esse título como peculiarmente seu, ou seja, de apóstolo. Timóteo não era um apóstolo, mas era um evangelista. Portanto, o Senhor os usou como subsidiários aos apóstolos, a quem se assemelhavam em categoria. E veja como esse dom também, esse dom ele tinha uma questão assim, diferenciada, porque mostrando assim o seu caráter revelacional, temporário. Filipe também, ele era um diácono. Ele aparece lá em Atos capítulo 6. E ao mesmo tempo, recebeu o dom para ser um evangelista. Timóteo, que era um pastor, também exercia, de alguma maneira, esse dom de evangelista. Mas você não vê nenhum apóstolo promovendo eleições de evangelistas, nem quando chega a 1 Timóteo capítulo 3, ou Tito capítulo 1, ou 2 Timóteo, Paulo escreve ali acerca dos ofícios para a igreja e mostra para Timóteo, para Tito, a necessidade de se observar as características para se escolher um evangelista. Isso não acontece, meus irmãos. E esse é o argumento, pelo menos um dos principais, para nós entendermos que cada um desses dons aqui mencionados, os 3 primeiros, não tem continuidade na igreja de Cristo. Quando você chega às cartas pastorais, Paulo lista o ofício de presbítero, o ofício de diácono, mas não lista de forma nenhuma apóstolo, profeta e evangelista. Se você quiser, numa igreja, promover uma eleição para presbítero, você vai ter ali a lista de 1 Timóteo, Tito também, lhe dando as características de um oficial. Como escolher, como a igreja deve escolher, orientada pelo conselho. Assim como também com relação a diácono. Mas isso não ocorre, isso não é verdadeiro com relação ao apóstolo, nem profeta, nem evangelista. Mais uma evidência da sua característica revelacional e temporária. Evangelistas, eles cumpriram o seu propósito também. Eu sei que alguns podem dizer, mas como 3 dons assim cessarem e não existirem mais na história da igreja, como nós não iremos mais usufruir das bênçãos desses dons? Veja como esse argumento ele é ignorante, porque é uma falta de entendimento acerca da catolicidade da igreja. Pare de pensar em catolicidade apenas se referindo à questão geográfica. Ela também é geográfica, mas ela também se refere à questão histórica. Nós somos, nesse sentido, católicos, não papistas, não romanistas, mas nós queremos a igreja que é católica, que é universal, pensando também de acordo com a questão histórica. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas serviram a igreja. E os frutos desses dons, as bênçãos que Deus concedeu à sua igreja por meio desses dons, ecoam até os nossos dias. E assim serão para todos sempre.
Ainda que você não tenha, em outras palavras, um apóstolo presente em nossos dias, como tinha o apóstolo Paulo ali, na igreja primitiva, o apostolado, que é essa fundação da igreja, está posta, está colocada. Ela não foi retirada. O fato de ter sido colocado ali o fundamento, e não se repetir mais isso, não significa dizer que esse fundamento não traz benefícios para a igreja. Irmãos, pense na imagem. Pense na imagem agora de um prédio, de uma estrutura, nesse caso aqui, ali Efésios 2, de um templo. Se você tirar o fundamento, o que acontece? Vai ruir. Vai ser destruído. Mas o fundamento está posto. Está colocado ali. E traz benefícios até os dias de hoje. Deixa eu ser mais claro. Nós não precisamos de apóstolos e profetas nos nossos dias por N razões. E uma delas é, precisamos porque ainda a igreja precisa ser edificada. Mas a igreja já está edificada sobre eles. Os efeitos e os frutos disso nos acompanham até os dias de hoje. Você não é abençoado pelos apóstolos até agora. Veja, você está ouvindo um sermão sendo pregado em Efésios capítulo 4, uma epístola escrita por um apóstolo. O apóstolo Paulo está falando com você. Nesse sentido. Claro, em última instância, de forma muito mais maravilhosa, é o próprio Deus falando pelo seu apóstolo aqui, no seu escrito inspirado. Eu quero dizer que esse é o argumento de afirmar que nós precisamos para nossos dias, para a edificação do corpo, tá? Para o aperfeiçoamento, tem que durar até o final dos últimos dias. Esse argumento é falacioso, porque, sim, ele beneficia até os últimos dias, sem necessariamente estar presente na igreja, literalmente falando. Está presente como fundamento. Como fundamento. Mas, além disso, eu preciso pontuar porque eu tratei disso até agora sem destacar esse ponto importantíssimo. Os irmãos são acostumados a ouvir meus sermões e sabem que sempre eu menciono nosso símbolo de fé. E eu não fiz isso, você observou, eu não fiz isso nesses sermões na digressão, pelo menos eu não me lembro de ter feito, se fiz foi muito por cima. Mas agora eu vou fazer de forma mais detalhada. Vamos lá. O que é que diz a Confissão de Fé de Westminster acerca do caráter revelacional? E por que eu estou falando isso? Primeiro porque você, como um presbiteriano, a maioria aqui, imagino que seja, precisa entender o que é que os padrões da sua igreja ensinam sobre determinado assunto. Você tem que conhecer a doutrina da sua igreja. Para não cair em canto da sereia aí fora, para não ser ludibriado por falsos profetas aí fora, que alardeiam a continuidade, inclusive, dos dons revelacionais, querendo usar os padrões de Westminster. Um bando de desonesto, um bando de falsário, um bando de aproveitador. E eu conheço alguns de perto, inclusive. Então falo isso com propriedade. Pois bem. O que diz a Confissão de Fé? Capítulo 1 da Confissão de Fé. Se tiver com ela aí, pode abrir. Capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. O padrão doutrinário mais sobremodo elevado dos reformados, especialmente dos presbiterianos. Capítulo 1 da Confissão de Fé. Seção 1. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal maneira manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens fiquem inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, que são necessários para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Veja, diversos tempos e de diferentes modos. Revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazer e escrever toda esta. O que torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. Quando você escuta aqueles antigos modos, à luz do que você ouviu nesses sermões, o que a sua mente vai se remeter? Antigos modos, visões, sonhos, revelações extraordinárias. Os antigos modos cessaram com o chegar da completude da revelação na Escritura Sagrada. Um erudito da Confissão de Fé de Westminster, que estudioso da Confissão de Fé, diz o seguinte, acerca disso. A Bíblia
também é necessária porque Deus não mais revela a si mesmo por meio de sonhos, visões e profetas. Isso é um comentário da seção 1ª do capítulo 1. Aqueles veículos de revelação não são mais necessários e não mais funcionam. William Gouge, um patriarca puritano na Assembleia de Westminster, argumentou que pretensão de nova luz e inspiração imediata nestes dias é uma mera pretensão. Um outro queixou-se de pessoas, outro puritano, em seus dias, que muito rapidamente davam lugar na tribuna para qualquer um que havia se convencido de ter alguma interpretação espiritual da palavra, por inspiração, sugestão ou assistência do Santo Espírito. E um outro membro ainda da Assembleia de Westminster escreveu sobre o assunto. Tinha palavras duras para homens fracos que diziam as damas, para se casarem com eles por causa de alguma pretensão de inspiração e revelação divina. Seja por preguiça ou desespero, os homens não devem tentar empurrar uma mulher para um pouco mais perto do casamento, porque Deus disse que eles foram feitos um para o outro. Ou seja, um puritano argumentou contra isso, uma prática que já acontecia naqueles dias do século XVII. Os profetinhas de igreja. Casa com ele. Deus está me dizendo. Se levantaram contra isso e argumentaram contra. Com base em quê? Os antigos modos de Deus revelar a sua vontade do seu povo cessaram. Segunda coisa. Na confissão de fé ainda. Vai lá para a seção 6. Veja aí a seção 6 da confissão de fé. Eu vou já lê-la. Mas primeiro, observe bem o que eu vou dizer. Escute bem o que eu vou dizer. Um argumento que é costumeiramente usado para defender a continuidade de dons revelacionais em nossos dias, seja profecia, seja línguas, seja até mesmo o apostolado, é querer argumentar que a revelação que é dada em nossos dias, ela pode sim ainda acontecer se ela não estiver interligada com o aspecto histórico redentivo, com essa característica. Deixa eu ser mais claro. Entenda. Há sim profecias em nossos dias. O que não pode existir, o que não tem mais, são profecias, são revelações dadas com esse pano de fundo histórico redentivo. Ou seja, Deus não acrescentará mais nada relacionado ao plano da salvação. Ele já expôs para nós, ele já revelou para nós a sua vontade. Logo, você não precisa e não haverá mais esse tipo de acréscimo. Portanto, nós somos, eles dizem nesse sentido, cessacionistas. Nós negamos uma continuidade da revelação histórico-redentiva. Por outro lado, nós não negamos, aqui é uma interpretação, tá, irmãos, o que eles falam. Não defendo isso, não. Nós não negamos uma continuidade revelacional quanto a aspectos da vida diária. Deus pode, muitas vezes faz isso. Ele pode sim manifestar qual é a sua vontade para a minha vida, nesse aspecto particular ou naquele outro, de forma revelacional. Através de um sonho, através de uma visão, através de alguma fala profética, através de um indivíduo. Isso pode acontecer em nossos dias, contanto que não tem essa característica histórico-redentiva, trazendo alguma coisa do plano da salvação. Se for alguma coisa particular da minha vida ou da igreja como todo local, Deus pode fazer isso e faz. Eles dizem. Então eles separam o conceito de salvação, nesse sentido, da história da salvação, da redenção, aqui, da continuidade da revelação. Mas entenda que, para o entendimento puritano, e por que estou frisando puritano? Porque eles são os autores da Confissão de Fé de Westminster, do símbolo de fé como um todo. Salvação, meus irmãos, incluía uma reforma tanto pessoal, nacional e internacional. O conceito puritano de salvação é muito abrangente. Logo, não estava confinado somente à redenção pessoal do pecado e da ira de Deus. Foi esse conceito, tão amplamente explorado nos sermões dos próprios pregadores, dos escritores da Confissão de Fé de Westminster, que foi exposto nos padrões. E a implicação é muito óbvia aqui. Se o conceito de salvação, na confissão, não diz respeito unicamente à libertação do pecado da ira de Deus, como o autor assevera, mas em vez disso envolve até mesmo questões relacionadas a esta vida ou ao cotidiano, então a confissão não ensina que cessou apenas a revelação necessária para aquele conceito de salvação. Deixa eu tentar ser mais claro. Se o conceito de salvação, segundo a própria Confissão de Fé de Westminster, é mais amplo e abrange não apenas aspectos histórico-redentivo,
redenção do pecado, por exemplo, libertação da ira de Deus, mas envolve o todo da vida humana. Logo, revelação que cessou tem que abranger isso também. Prova adicional de que a confissão de fé não ensina uma cessação parcial, meus irmãos, relacionada unicamente ao assentamento da nova doutrina essencial à salvação, é o que ela ensina aqui no parágrafo 6. Veja isso, parágrafo 6, seção 6 do capítulo 1. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem. Salvação, fé e vida do homem. Você consegue entender isso? Salvação, fé e vida do homem, trabalho, casamento, criação de filhos, ministério, exercício como ali um cidadão na sociedade, vai votar em alguém, tudo, vida do homem, vida do homem, vida do homem. Ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser, por boa e necessária consequência, deduzido dela, a qual nada, você lembra dessa expressão? Já ouvimos aqui, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. No entanto, reconhecemos ser necessária a íntima iluminação, que é diferente de revelação, lembre-se disso, do Espírito de Deus, para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. A afirmação confessional é claríssima, claríssima. Tudo o que você precisa, não só com relação à sua salvação, mas com relação à salvação no sentido abrangente, a sua vida cristã, a sua santificação, você encontra no Antigo e no Novo Testamento. Não por novas revelações do Espírito, não por tradições humanas, mas pela palavra de Deus, suficiente. Sim, tudo. Não é à toa que eles usam a declaração tão clara. A isso nada será acrescentado. Lembra? Toda vez que essa expressão aparece no contexto do cânon, se refere ao quê? Não poderia ser acrescentado nada ao decálogo, não poderia ser acrescentado nada ao Pentateuco, a não ser quando Deus mandou acrescentar em seguida, depois, não pode ser nada acrescentado depois de Apocalipse. A expressão nada acrescentarás, que a confissão de fé utiliza aqui, ela é enfática, negando a possibilidade, eles são ainda mais claros quando afirmam, nem por novas relações do Espírito, nem também por tradições humanas. Mais uma vez, o mesmo autor aqui, erudito da confissão de fé, diz o seguinte, acerca da confissão de fé. A suficiência da Escritura se aplica a todas as questões relacionadas à nossa salvação. Não precisamos ir a nenhum outro lugar. Nós não podemos ir a qualquer outro lugar para encontrarmos o caminho da salvação. Isso também se aplica a todas as questões de fé. Toda doutrina cristã deve ser derivada apenas da Bíblia. E as Escrituras também são suficientes para a vida. O que significa que, de acordo com a Assembleia de Westminster, somente a Bíblia contém a lei de Deus, bem como todos os princípios gerais aos quais temos de aderir para vivermos diante da face de Deus. A suficiência da Escritura para a vida não nega que necessitamos de constante e extensiva informação e suprimentos do mundo criado, a fim de vivermos. É claro que precisamos. A Escritura é suficiente no sentido de que nenhuma revelação especial posterior de Deus é necessária para nos guiar através da vida, além da revelação graciosamente disponível a nós na Bíblia. E a última seção da confissão de fé é a seção 10 do capítulo 1. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, e em cuja sentença devemos descansar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Essa sentença fecha aqui a questão. Para a Igreja Nova Aliança, suficiência das Escrituras Sagradas como regra em fé e prática, autoritativa, inspirada por Deus, e dada não apenas para a sua conversão, mas para a sua vida inteira na Palavra de Deus. Há ainda aqueles que conseguem ver esses textos da confissão de fé e ainda querer enxergar nela continuismo. Mas vamos para mais um último texto aqui.
que eu acrescento aqui nesse final. Capítulo 7 da Confissão de Fé, do pacto de Deus com o homem. Seção 5. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias. Profecias. Veja aí. Profecias. Sacrifícios da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos, e ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Por aquele tempo que se chama de Antigo Testamento, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Seção 6. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, o batismo e da ceia do Senhor. E aí eles seguem dizendo, veja o contraste. Quer defender profecia na nova aliança? Defenda a circuncisão, defenda a Páscoa. Alguns fazem isso, né? São mais consistentes em fazer isso. Culto de Páscoa. Né? Vamos restaurar aqui a antiga aliança. A fala confessional é muito clara. Profecias está dentro de um contexto de antiga aliança. Ah, mas ainda... Peraí, como é que pode isso? E os profetas que você mencionou aí no capítulo 4, versículo 11, são profetas da nova aliança. Isso não é uma contradição? Claro que não. E por que não é uma contradição? Lembre-se que estamos falando aqui de um período, nesse período aqui, transicional. Transicional. E nesse período transicional, ali, de início da nova aliança, algumas coisas ainda aconteceram. Por exemplo, a própria prática da circuncisão ainda perdurou durante um tempo. Mesmo com o batismo ocorrendo. Alguns utilizam esse argumento para dizer o seguinte, olha, tá vendo, o batismo ele não dá continuidade à circuncisão. Eles usam a palavra substituição, né? Porque eles estavam acontecendo concomitantemente. Mas, veja, aqui é um período diferente, é uma transição. E numa transição, algumas coisas que não deveriam mais existir ainda podem estar acontecendo até chegar ao seu fim. Até que aquilo que chegou se acende de uma vez por todas e se chegue à sua conclusão. Lembre-se que o cânone estava aberto no Novo Testamento. Logo, antes disso acontecer, o fechamento dele, profecias na Nova Aliança, no seu iniciozinho ali, ainda poderiam acontecer como de fato aconteceram. Até para servir a esse propósito de fechamento do cânon. Repito, a fala confessional é clara. Interessante, né? Tão confessionais, eu sou contra culto de Páscoa, eu sou contra calendário litúrgico, eu sou contra pegar os aspectos da antiga aliança e colocar de forma... Mas é a favor de profecia em nossos dias. É anticonfessionalismo fazer isso, de Westminster. Em último lugar, espero que tenhamos sempre para isso, pastores e mestres. Pastores e mestres. Ele deu alguns para pastores e mestres, meus irmãos. E aqui, nesse dom mencionado, ou para alguns desses dons mencionados, há um debate acerca dessa questão aqui. Já é antigo esse debate. Estudiosos debatem acerca do significado disso daqui, de forma mais precisa. Alguns entendem que o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção. São dois dons distintos. O quarto dom é o pastor, e o quinto dom seria o dom de mestre. Então seriam 5 dons aqui alistados. Listados pelo apóstolo Paulo, perdão. Então veja, pastor e mestre. Já há outros estudiosos que entendem que, na verdade, se refere a um único dom. Pastor-mestre. Pastor-mestre. Um argumento, um deles, e esse argumento pode não ser definitivo, há debate quanto a isso também, mas um argumento que favorece essa interpretação de que aqui é uma referência a pastor-mestre, é que no grego original, no texto original no grego, há uma diferença muito clara entre o que Paulo faz de apóstolo para profeta e evangelista e quando ele chega aqui em pastor-mestre. Enquanto você observa que do apóstolo para profeta e para evangelista, claramente ele está aqui falando de grupos distintos, no texto original não há essa separação entre pastores e mestres. Não há. Mostrando assim uma distinção entre o que ele faz, entre apóstolo, profeta, evangelista e pastor. Quando chega aqui pastor e mestre, ele parece unir as duas coisas.
e falar de um ofício só, de um dom só. E essa é a minha posição. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, deixe-me explicar cada uma dessas palavras para você entender um pouco melhor. A palavra para pastor aqui é a palavra poimen. Talvez você já tenha ouvido essa palavra de uma outra maneira. Aqueles que fizeram seminário, que já ouviram falar em teologia de poimênica. Já ouviu? Poimênica é simplesmente teologia pastoral. É aqui, é originada dessa palavra dada aqui, usada para pastor, poimé, que era usada tanto no contexto de um vaqueiro, como também um pastor de ovelhas. E usado de forma metafórica, como está sendo usado aqui pelo apóstolo Paulo, para se referir àquele que é líder da igreja, aquele que cuida do rebanho de Cristo. Ou seja, de forma metafórica aqui usada pelo apóstolo Paulo. O próprio Cristo reivindica essa palavra, ele se diz em João 10, ele diz ser o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que de fato dá a vida pelas ovelhas. E também essa palavra, ela aparece muitas outras vezes, mas eu quero destacar apenas essas. Tanto com relação ao próprio Senhor Jesus Cristo utilizá-la, como também ela aparece lá em Hebreus 13, 20, veja lá, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Nesse capítulo 13, ele já fez menção pelo menos 2 vezes aos pastores da igreja. E agora cita no final, o autor aqui, o grande pastor, aquele que é o exemplo supremo, a quem os pastores prestarão contas e devem seguir o seu exemplo. A outra palavra usada aqui, meus irmãos, pelo apóstolo Paulo, e só para não ficar nenhuma dúvida, o pastor aqui ainda sobre o pastor, né? Ele tem aqui, a sua ênfase principal é de fato no cuidado das ovelhas. É o pastoreio mesmo do rebanho. É consolar os santos, edificar a igreja, cuidar do rebanho de Cristo. A segunda palavra usada pelo apóstolo Paulo, didáskalos, ela usada aqui como referência a mestre, é usada pelo apóstolo Paulo também em outras cartas. Em Romanos 2, 20, em 1 Coríntios 12, 28 e 29, aqui em Efésios 4, 11. O próprio Cristo, ele também foi chamado de mestre, tanto por amigos quanto também por adversários. Você vê isso em Mateus 8, 19, 9, 11, 12, 38. E até mesmo ele se designava assim, como mestre. A diferença é que, uma delas, é que ele não era um mestre como os escribas e fariseus. Ele ensinava ao povo com autoridade. O seu ensino era perfeito e a sua vida condizia com o seu ensino. Ele não era hipócrita como os fariseus eram. Ele era um mestre, ele é um mestre por excelência. Mas falando dos 2 termos unidos aqui, o comentarista William Hendrickson diz o seguinte: esses 2 termos são bem mais considerados como um só grupo. O que temos aqui, pois, é uma designação de ministros de congregações locais. Por assim dizer, ele diz presbíteros docentes ou supervisores. A ideia é que, por meio da exposição da palavra, esses homens pastoreiam o rebanho. E ninguém pode fazer tal coisa com propriedade sem possuir o amor de Cristo. Pastor mestre, a ênfase aqui é essa. O pastor cuida do rebanho, ele pastoreia as ovelhas, principalmente pela exposição da palavra. Veja como isso é importantíssimo. O aspecto principal ressaltado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios 4:11, acerca da função do pastor, é pregar, é ensinar, é ser um mestre da palavra para ensinar a igreja, pastoreá-la pela palavra. Não acabe com aquela ideia, se você ainda possui, de pastor ser aquele que, o pastor mesmo é aquele que vive na casa dos outros, sem parar, o dia todo, tomando um cafezinho, conversando bobagem. Isso aí não é pastor. Visitas pastorais são excelentes, devem acontecer. E pela graça de Deus, nós temos usufruído disso aqui em nossa igreja. Mas até a visita pastoral, quem rege é a palavra. A palavra é lida, a palavra é explicada, a palavra é usada para o aconselhamento,
Oramos de acordo com a palavra segue, ela rege, melhor dizendo, a vida do pastor e da igreja. De tal forma que se o pastor não é dedicado ao estudo das Escrituras Sagradas, ele está descumprindo o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Porque ele tem que ser um pastor mestre. Mas, pastor, e com relação ao que diz a forma de governo da igreja? Alguns aqui talvez tenham conhecimento disso. Um documento produzido pela Assembleia de Westminster que a nossa IPB não adota oficialmente, mas que foi produzido pela Assembleia de Westminster. E que expõe aqui o entendimento dos divines acerca da forma de governo da igreja. E que fala lá, que se refere a pastor, e depois a mestre, e depois a presbítero, e depois a diácono. Não parece ser 4 ofícios, serem 4 ofícios? Bem, se você leu atentamente o documento, e eu estou com ele aqui, inclusive, vou citá-lo, o mestre, ou chamado doutor, ele também é, eles afirmam, um ministro da palavra. A diferença no entendimento aqui da Assembleia é que há pastores que são ainda mais dotados, ainda mais capacitados para serem mestres. De tal maneira que eles chegam a fazer uma recomendação que esses homens serviriam ainda melhor à igreja também no contexto de universidades, de seminários e assim por diante. Então não são 2 ofícios diferentes. Um é pastor, outro é menos pastor, outro é um tipo de pastor, não. Os 2 são pastores. Falando aqui acerca do Conselho da Assembleia de Westminster. Os 2 são ministros da palavra. Os 2 devem proclamar a palavra no púlpito, os 2 devem administrar os sacramentos. Mas há um grupo que recebe do Senhor Jesus Cristo uma medida maior para o ensino. Esse é o ensino da palavra de Deus. Esse é o ensino confessional. E não tem sido essa a sua experiência? Você não conhece homens que são legitimamente chamados por Cristo para o ministério da palavra, mas que são menos capacitados do que outros na palavra? Você não já viu isso acontecer? Você sabe, ele é um ministro, ele é um pregador do evangelho fiel, mas quando você vê, você observa que Deus derrama, segundo a sua graça, soberanamente, uma medida maior de conhecimento, de preparo na palavra para alguns ministros do que para outros. Isso acontece. Então essa é a ideia. E pegando aqui o esboço do documento acerca das funções do pastor, o que o pastor deve fazer na igreja, no caso, servir a igreja, né, servir ao corpo de Cristo, vamos citar aqui de forma breve, bem breve mesmo, algumas características que se incluem aqui nesse pastor mestre. Primeiro, o pastor, meus irmãos, ele deve orar com e pelo seu rebanho. A oração, ela é algo próprio do pastorado também. Claro, como um cristão você faz isso, mas entenda, o pastor mais ainda. Quando você pensa na figura do pastor, um pastor fiel, você deve se atentar ao fato de que ele, diariamente, na sua labuta, no seu trabalho, ele também está dedicando tempo à oração. Um tempo ainda maior do que você, por exemplo, pode dedicar por conta das suas atividades, que não lhe exime de orar. Mas o pastor é ainda mais cobrado quanto a isso. Há ter uma vida de oração. Pelo rebanho e com o rebanho. Oração. Também o pastor, ele é chamado por Deus para ler as Sagradas Escrituras em público. A leitura da palavra de Deus em público é uma função do pastor, no culto solene a quem eu me refiro. Por que nós não temos aqui na nossa igreja leitura bíblica alternada? Você vai entender isso agora, espero. Pelo menos de forma bem resumida. Porque nós entendemos que o pastor, o ministro da palavra, é quem, no culto como liturgo, vai ler a palavra de Deus. Com base em quê, pastor, você fala isso? Primeiro, você pode ver isso, pelo tempo eu não vou pedir você abrir, você pode ver com calma depois, ou ouvir novamente a gravação e anotar. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao 11. E também Neemias 8, do 1 ao 3, onde os ministros da antiga aliança, eles eram ali os chamados por Deus, sacerdotes e levitas, a lerem a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que já tinha sido dado pelo Senhor, em público. Mas espera aí, mas isso não é algo só da antiga aliança? Não. Por quê? Uma das provas que os nossos pais usaram para demonstrar isso. Lá em Isaías capítulo 66, versículo 21, profetizando acerca da nova aliança, Isaías usa termos de sacerdote, de levita, para se referir aos pastores da nova aliança, mostrando uma clara continuidade entre os 2 ofícios. Não estou afirmando aqui que o entendimento é que tudo que o sacerdote fazia, o pastor vai fazer, como por exemplo, sacrificar. Claro que não. Mas há continuidades claras entre os 2 ofícios, e uma delas é a leitura pública da palavra de Deus. Além disso, lembre-se que a leitura pública da palavra de Deus também é
o Senhor falando com o seu povo. E o ministro, como representante de Deus na igreja, nesse sentido, como no seu ofício, ele lê como a voz de Deus falando ao povo. Então não há leitura alternada por conta disso. É um dever do pastor. Terceiro, estou até saltando algumas coisas aqui porque é muita coisa. O alimento do rebanho, a pregação da palavra. Ou seja, o pastor deve convencer, redarguir, exortar, consolar, tudo pela palavra de Deus, pela pregação da palavra. Esse é o máximo. O pastor deve se dedicar principalmente a isso, a pregação da palavra. O pastor mestre, a debruçar-se durante horas na semana para preparar o sermão que seja fiel à palavra de Deus. Catequizar também. O pastor é chamado a catequizar, ou seja, discipular a igreja, o que inclui algo individual. Chegar junto da ovelha e catequizá-la. Especialmente, é claro, os novos convertidos e as crianças. Mas, de forma geral, catequizar a todos. Como diz Hebreus 5:12. Catequese é um trabalho pastoral. Por isso, nós temos, por exemplo, uma sala de catecúmenos. Porque entendemos que é um trabalho pastoral. Catequizar os novos convertidos, aqueles que estão chegando na igreja agora, para aprenderem a palavra de Deus. Outra função é cuidar dos pobres. Não é só da diaconia, é dos pastores também. Você pode ver isso depois em Atos 11:30. Uma preocupação dos apóstolos e dos ministros com os pobres. Cuidar do necessitado. Também exercer o governo juntamente com os presbíteros anciãos, os anciãos, os governantes, os regentes. O pastor governa a igreja juntamente com os demais presbíteros da igreja. As duas últimas. Abençoar o povo de Deus. Números capítulo 6 mostra a bênção araônica. E ela deveria ser proferida pelos sacerdotes. E veja que ela é marcada pelo nome do Senhor pactual, aparecendo ali 3 vezes. De forma semelhante. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere à bênção apostólica usando o nome da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. No final da sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Uma correferência entre as duas exata aqui. Assim como os sacerdotes da antiga aliança, eles pensavam a bênção. Veja, no final do culto, ao final, o ministro roga a bênção do Senhor sobre o povo. Isso permanece na nova aliança. Eu já vi pastores dispensacionalistas ridicularizarem pastores reformados por conta disso. Tem um bem famoso aí fazendo isso daí, dizendo assim, o que é a bênção apostólica? Qualquer um pode proferir a bênção apostólica? Qualquer um pode ir na frente proferir a bênção apostólica? Quem disse isso? Com base em que ele fala isso? Qual é o padrão bíblico que ele encontra para isso? Dispensar uma bênção pública no culto solene, rogando a Deus as bênçãos do seu pacto sobre o seu povo, nesse contexto pactual de culto. É o ministro quem faz. Seguindo o padrão desde a antiga aliança. Isso não é besteira não, irmãos. Em último lugar, tirei da ordem por conta do contexto de hoje de manhã. Cabe ao ministro administrar os sacramentos. Mateus 28, 19 e 20. Cristo dá ordem aos apóstolos para batizarem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Paulo fala da ceia do Senhor e mostra ali aquele contexto onde ele recebeu do Senhor e, como ministro do Senhor, ele administra o sacramento. Cabe ao ministro administrar os sacramentos. Como veremos agora pela manhã. E provaremos o sacramento do Senhor, do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue. E veja que coisa belíssima. Tem tantas, né? Mais uma delas. Não depende da vida do ministro. Esse é um ensino antigo na igreja e que precisa sempre ser lembrado. Se você tiver um pastor aí fora, um pastor de forma geral, que esteja com a vida totalmente errada contra Cristo, mas ele é um ministro legítimo do Evangelho, e ele administra o sacramento como Deus ordenou o sacramento ser administrado, você prova, sim, do sacramento de forma legítima, independente da vida do ministro. Então, quando nós destacamos aqui, no caso dos nossos pais, e eu faço isso agora, acerca de ser algo do pastor, o pastor administrar os sacramentos,
Não entenda isso como se tivesse uma dependência do sacerdote, tal ponto do só vai ser santificado se o sacerdote estiver santificado. Só vai ter validade. Não, independe da vida do sacerdote. Independe da vida do pastor. É claro que um pastor que vive de forma contrária ao que o sacramento professa, ao que a palavra de Deus diz, receberá duro juízo do Senhor. Mas vocês são abençoados independente da vida do pastor. Mas atentem-se a isso. Cabe ao pastor ministrar os sacramentos. Se isso é um dom concedido por Cristo à sua igreja. O batismo e a ceia do Senhor, os sacramentos administrados pelo dom que Deus concedeu, o dom do pastorado. Quero concluir com uma fala de Calvino que diz o seguinte, comentando o versículo 11. Primeiramente, ele declara que a igreja é governada pela proclamação da palavra. Ele, no caso, o apóstolo Paulo. Isso não constitui uma invenção humana, e sim na designação de Cristo. Os apóstolos não designaram a si próprios, mas foram escolhidos por Cristo. E ainda hoje, os pastores genuínos não se precipitam temerariamente ao sabor da sua própria vontade, mas são levantados pelo Senhor. Ou seja, os ofícios, os dons aqui são dados por Cristo. Ninguém se fez apóstolo, ninguém se faz pastor. Cristo é quem concede. Em suma, o apóstolo ensina que o governo da igreja, por meio do ministério da palavra, não é engendrado pelo homem, e sim instituído pelo Filho de Deus. Sendo seu próprio decreto divino inviolável, ele, o ministério da palavra, demanda nosso assentimento. E aqueles que o rejeitam ou o menosprezam, injuriam a Cristo e se rebelam contra ele, seu autor. Foi Cristo mesmo quem nos deu, pois se ele não os levantasse, não haveria nenhum. Calvino é enfático quanto a isso. Essa é uma aplicação muito clara do texto. Se você rejeita o ministério pastoral na igreja que você congrega, você rejeita Cristo. Lembra que eu falei no início? E ele mesmo concedeu a alguns para ele mesmo. Ele mesmo. Então, se levantar contra o pastorado, o ministério pastoral na igreja local, é se levantar contra Cristo em rebelião contra o Senhor da igreja. Porque foi ele quem concedeu a igreja. Foi ele quem concedeu os pastores, os presbíteros, os diáconos. Se há insatisfação, é muito simples resolver isso. É sair da igreja. Simples assim. Não se rebelar, não se levantar contra, não difamar, não, porque se levanta contra Cristo. Contra Cristo. Ele mesmo concedeu alguns para pastores e mestres. Ele mesmo. E uma outra inferência que Calvino traz aqui é que nenhum homem é apto ou qualificado para tão excelente ofício, se porventura não fosse formado e modelado pelo próprio Senhor Jesus. O fato de termos ministros do Evangelho é dom de Cristo. O fato de que se incumbem da responsabilidade que lhes foi confiada é igualmente dom de Cristo, porque ninguém merece isso e ninguém é apto para isso. Nenhum homem pode exercer o pastorado se não fosse o dom de Cristo. Assim como foi um dom para mim receber, e os ministros que passaram nessa igreja também, é um dom para vocês. Principalmente para vocês, que o dom que nós recebemos é para servir a vocês. Ah, se não fosse Cristo. Ah, se não fosse a graça de Cristo. Ah, se não fosse a ação do nosso Cristo, assentado nos céus, à destra do Pai, concedendo dons à igreja dele para o aperfeiçoamento dos santos. Ah, se não fosse isso. O que seria de nós? Se não tivéssemos Moisés e Arão, como o Salmo 77 declara, que lemos no início, para nos guiar. Não por causa de Moisés e Arão, nem dos ministros da Nova Aliança, mas do Deus que guia o seu povo através de homens pecadores. O Deus Todo-Poderoso, perfeito e infalível, santo, guia o seu povo através de homens pecadores, falíveis, e que vão, muitas vezes, desapontar vocês. Por isso, como sempre vocês são lembrados a fazer, todos nós, olhemos para Cristo, aquele que concedeu os dons à igreja dele. Amém. Oremos. Ó Deus, te damos graças pela tua palavra que foi pregada. E te pedimos, Senhor Deus, rogamos a ti, que sejamos sempre gratos ao Senhor pelos dons que o Senhor concedeu à sua igreja. Aqueles que foram de caráter revelacional, de fundação da igreja Nova Aliança. Somos gratos a ti por isso, Senhor. E gozamos dos frutos até hoje.
E te pedimos que sempre estejamos andando em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, sejamos gratos pelos ministros da nova aliança que continuam e os demais dons em nossos dias. Porque o Senhor usa esses dons não como um fim em si mesmo, mas para o teu nome ser glorificado e a tua igreja ser edificada pelo Senhor. Ó Deus, nos conduz a isso. E agora também, já oramos pela ceia do Senhor, te pedindo que nos prepare para esse momento. Em nome de Jesus. Amém.